Olá, bom dia. Professor Idelfrânio, de Física, autor do projeto Física Marginal, do site fisicamarginal.com, com vocês nesse 5º programa da primeira temporada do Plantão da Física Marginal, que acontece dentro do Plantão do Enem, agradecendo aí a audiência do pessoal e dando bom dia a todos aqueles que estão presentes com a gente aí desde as 10 horas da manhã, e isso a cada domingo. Estamos aqui hoje para falar de um tema a partir de um evento acontecido, uma tragédia, agora no começo do ano em nosso país, e que eventualmente tem lições de física para se tirar de lá, tanto para aprender com o que passou, quanto para prevenir para que coisas desse tipo não aconteçam mais. E acidentes desse tipo, talvez não desse porte, mas eventos de incêndio e acidentes com fogo, queimaduras, são mais comuns do que podemos imaginar. E os cuidados devem começar dentro de nossa casa. Então o evento a que eu estou me referindo, todos recordam, é a tragédia que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, onde nós tivemos mais de 200 de jovens mortos, ou por queimaduras, ou por asfixia, enfim, uma tragédia sem precedentes na história do país. E quem acompanhou as notícias na imprensa, as notas, as reportagens, as avaliações de especialistas, muito se falou sobre a segurança do local, que era inadequada. E logo uma casa de show, uma boate, que é um local que nós temos vários desse tipo espalhados em vários lugares. Eu estou sempre com vocês aqui dos estúdios do Gustavo Brígido, falando a partir de Fortaleza, no estado do Ceará, e aqui, como em várias outras cidades do país, nós temos uma imensa população jovem, adolescente, e que participam de locais assim, de eventos em locais desse tipo. E foi uma coisa que chamou muita atenção, e não só aqui, como em todos os locais do país. Muitos locais buscaram revisar suas condições de segurança, principalmente com relação à evasão de pessoas, né, que é um local sempre de aglomeração de pessoas, e também com relação à segurança contra fogo. Então, como eu disse, a questão do cuidado para evitar incêndios e dos cuidados para evitar queimaduras, enfim, de lidar com o fogo, essa coisa começa dentro da nossa casa. Muito se fala, muito se vê em filme, em documentários, muito se fala nas aulas de história sobre a evolução do homem, da sociedade, da humanidade e das conquistas do homem. Então, duas coisas que são muito comuns se comentar é sobre a invenção da roda e sobre a conquista do fogo. Então, a conquista do fogo que permitiu que o homem se aquecesse, que o homem se abrigasse, que o homem pudesse cozer sua caça, e que o homem também pudesse, em anos ou séculos depois, fundir metais e produzir peças e produzir máquinas. Então a importância do fogo é inquestionável, mas o perigo do fogo também é inquestionável. Então eu gostaria de lembrar, porque isso não deve ser esquecido, nosso programa atinge principalmente a população jovem. Como professor e como educador, eu tenho sempre essa obrigação, como pai também, como dono de casa também, como cidadão brasileiro também, para a gente alertar, ensinar e evitar que coisas desse tipo aconteçam. E como professor de física, e tratando-se de calor, e calor é física, então nós temos várias coisas para falar lá. Então, como o objetivo do nosso programa é sempre falar da física às margens dos acontecimentos, nem sempre nós temos coisas boas para lembrar ou acontecimentos bonitos para comentar, mas tem sempre alguma física marginal para a gente comentar em cima disso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar: quando se fala em termos de segurança contra incêndio em locais fechados, existem alguns equipamentos que são inclusive obrigatórios em locais públicos. Uma das coisas que a gente pode comentar, me acompanha aqui na tela, são os chamados sprinklers. Eu peguei um vídeo de alta resolução e de reprodução lenta para fazer algumas imagens que a gente conseguisse ver com nitidez como é que funciona o sprinkler. Antes de comentar isso aí, a gente pode puxar da tua memória. Quando se fala sprinkler, você vai lembrar, em locais públicos, às vezes você olha para o teto e vê uma rosinha de metal. Ela parece isso mesmo, uma flor de metal, pequenininha, que fica colocada no teto. Se você nunca presenciou uma situação desse tipo, mas pelo menos em filme a gente vê, em filme de ação, quando de repente o bandido quer provocar uma situação de pânico no local público, ele acende um isqueiro e aproxima do sprinkler, e aí isso dispara a água, e aí dispara o alarme de incêndio e coloca todo mundo para correr, criando um caos no local.
Então é exatamente desse equipamento que nós estamos falando. E aí, voltando para a imagem aqui, a gente quer discutir o funcionamento e o que é que tem a ver a física no funcionamento dos sprinklers. Gostaria que você observasse, como eu disse, é uma sequência de imagens feitas de um vídeo de reprodução lenta e com alta resolução. Então, vou começar chamando a atenção para a primeira e para a última imagens, tá? Aqui, ó, notadamente na parte central da imagem, onde aqui aparece um tubo, depois de ter sido utilizado o sprinkler, ele não reaparece. Então, qual é o princípio de funcionamento do sprinkler? Nós temos aquele tubo, tá? Ele contém um certo líquido. Na hora em que você tem um princípio de incêndio, um aquecimento fora do normal, no local onde o sprinkler está colocado, está situado, você tem o aquecimento do ar, consequentemente o aquecimento desse vidrinho, desse tubinho que aparece no meio do sprinkler e, consequentemente, o aquecimento que tem do líquido dentro desse tubo. Agora, vamos raciocinar. Quando a gente aquece, você provoca o aumento da temperatura dos corpos e das substâncias. Temperatura, por definição, tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Então, aumentar a temperatura significa aumentar o grau de agitação das moléculas. Acontece que a gente está falando de dois materiais diferentes. Esse vidrinho que constitui o tubo e o líquido que ele contém. É necessário que esse líquido dilate mais do que o vidro, para provocar a quebra desse vidro. E é isso que dispara o circuito, e aí, como a gente viu aí na sequência, dispara o jorro de água, né? O jato de água que vai se espalhar pelo ambiente para a água, a partir desse jato, e conseguir diminuir o fogo, diminuir os focos, ou até acabar com o incêndio inteiro, se ele for de pequenas proporções. Então, vê-se que é o primeiro elemento no combate ao incêndio já deflagrado. Então, é o uso dos sprinklers. Tá? E como a gente viu, tem a ver com a temperatura, o aumento de temperatura, o grau de agitação das moléculas, a dilatação, o conhecimento de que materiais diferentes dilatam de maneira diferente e, a partir daí, o uso da água. Aqui também vale a pena um comentário. É costume, a gente conhece, é da cultura da gente, desde garotos assistindo desenho animado, é costume ver algum personagem apagando fogo, às vezes até para fazer graça no programa ou no episódio do desenho animado, jogar água para apagar fogo. Então a gente cresce com essa cultura, antes até de ir para uma aula de física formal, de que a água apaga o fogo. Bom, tem uma física aí para a gente comentar. A água, ela possui uma qualidade, como todos os outros materiais, de absorver calor. Como nós dissemos, absorver calor provoca variação de temperatura, mas nem todas as substâncias se comportam de maneira diferente. A água possui uma qualidade chamada calor específico, e a água tem um alto calor específico. O que é que significa isso? Uma substância que tenha alto calor específico significa dizer que ela é capaz de absorver muitas calorias, ou seja, uma quantidade enorme de calor, sofrendo pequenas variações de temperatura. Diferente de outros materiais. Materiais inflamáveis, por exemplo, com pouca quantidade de calorias, com pouco calor absorvido, eles já têm uma elevação de temperatura muito grande, daí então que são inflamáveis. Então, além da dilatação no funcionamento, no princípio de funcionamento dos sprinklers, nós temos em seguida o uso da água como uma substância que tem um alto calor específico e uma alta capacidade térmica, que significam uma capacidade de receber grandes quantidades de calor e sofrer pequenas variações de temperatura. Nós temos esse exemplo, principalmente em cidades litorâneas, como é o caso de Fortaleza, aqui no Ceará. Nós frequentamos a praia sempre, e a praia tem uma coisa que é comum, também você não precisa ter ido a uma aula de física para perceber isso, mas todo mundo sabe. Você vai à praia, nesse horário, por exemplo, terminou o programa, vamos sair daqui e vamos à praia. No horário do almoço, nós vamos pegar a areia da praia muito quente e a água da praia muito fria. Daí que o banho de mar é gostoso nesse horário. Apesar das restrições que você tem que ter, por ser meio-dia, né, cuidado com câncer de pele, etc e tal. Mas vamos ficar restritos hoje ao calor específico da água e agora comparando com a areia. Se você vai à praia no final do dia, ou seja, à noite, acontece de você encontrar a areia que antes passou o dia inteiro muito quente, a areia agora bem friinha. Enquanto que a água que passa o dia muito fria, ela parece morninha. Tanto que se você já tomou banho de mar à noite, você precisa entrar na água e ficar até o pescoço, para que o banho seja confortável.
se você fica saindo da água, cada vez que você coloca o corpo para fora da água, o próprio vento frio e aquela água mais fria te deixa, né, com uma sensação térmica de frio mais intenso ainda. Então, durante o dia, areia quente, água fria. Durante a noite, a areia esfria e a água permanece morninha. Isso tem a ver com o calor específico que nós comentamos. Durante o dia, nós temos várias horas de aquecimento direto a partir da luz solar. Então, a areia, com pouca quantidade de calor, sobe muito a sua temperatura. Enquanto que a água recebe um pouco de calor e nada acontece. Ela precisa receber grandes quantidades. Passa o dia inteiro recebendo calor do sol, para que então à noite a gente consiga ver manifesta a sua variação de temperatura. Uma outra coisa que se pode comentar a partir disso também, os desertos. Aí, mais uma vez, vamos fazer o comentário da cultura que a gente carrega, da física que a gente aprende quando criança, antes mesmo de ir a uma aula formal de física. Muito do que a gente aprende vem dos desenhos animados. Então, o desenho animado é costume mostrar o personagem sofrendo, atravessando o deserto, o sol escaldante, não tem uma gota d'água para beber. Normalmente ele pega o cantil e vira, e aí então é aquela última gota de água, quando ele vai colocando na boca, o sol faz com que a água evapore. Então dá sempre aquela ideia de que o deserto é sempre quente demais, né? O sol escaldante do deserto. Engraçado é que nos desenhos animados nunca mostra os desertos à noite. À noite os desertos são geladíssimos. No final das contas, não é para se dizer que o deserto é um local muito quente, mas é para se dizer que o deserto é um local sem água. Como a gente está explicando, a água funciona como um regulador térmico do ambiente. Pelo seu alto calor específico, pela sua alta capacidade térmica. Ela consegue absorver grandes quantidades de calor. Então, se a água está presente no ambiente, ela consegue regular a temperatura ambiente. No caso de um local onde não haja água, o que acontece? Só tem areia no deserto. Durante o dia, a areia com seu baixo calor específico esquenta demais e não tem a água para contrabalancear. À noite, mais uma vez, somente a areia presente com seu baixo calor específico, ela perde o calor muito rápido e resfria muito rápido. Então, num deserto é um local que tem uma grande amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a menor temperatura, que acontece durante a noite, e a maior temperatura, que acontece durante o dia. Então, por essas qualidades, é que se utiliza a água para apagar o fogo. Lembrando que nós temos classes diferentes de fogo. Então, se você tem uma situação em casa, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui, o teu computador pega fogo. Você não pode pegar a água e jogar sobre o computador, porque aí você causa o dano ao equipamento. Então, dependendo do tipo de material onde haja um incêndio, a água pode não ser a melhor opção. Mas, em sendo a água a ser utilizada, a justificativa é essa, por conta do seu alto calor específico. Ok? Então, por que nós estamos comentando isso? A ausência de equipamentos de prevenção contra incêndio ou de combate ao fogo. Nós estamos comentando o caso acontecido, a tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, no começo agora do ano aqui no Brasil. O que acontece? A presença de materiais desse tipo teria, pelo menos, minimizado a situação que aconteceu ali, a tragédia. Agora, lembrando também que é necessário falar do comportamento das pessoas. Existe uma coisa falada, comportamento de massa. Então você imagina um local onde várias pessoas vão para se distrair. E elas não compõem um grupo, são grupos isolados que compõem a multidão. Numa situação de tumulto, essas pessoas precisam evacuar o local. Então é necessário, apesar de todo o tumulto, o mínimo grau de informação para que as pessoas não acabem provocando uma tragédia. Mais uma vez, nós que acompanhamos as notícias na época em que aconteceu o incidente, muita gente ficou indignada quando se diz que as primeiras pessoas que perceberam a confusão e buscaram a única saída que havia na boate foram barradas de sair pelos seguranças, preocupados em confirmar se eles haviam feito o pagamento. Então, do que a gente está comentando? O que é que tem de física aí para a gente falar? Faltou um sistema de alarme contra incêndio, que, ao ser disparado, ele avisasse a todas as pessoas no local que algo estava errado. Inclusive as pessoas que estavam do lado de fora e que estavam fazendo a função deles. Eles não tinham responsabilidade sobre o fato de aquela ser a única saída. Isso tinha a ver com a construção do ambiente ou com o uso do ambiente, que não tinha sido adequado. O pessoal da fiscalização, enfim, se discute a prefeitura, o corpo de bombeiros, a inspeção, a liberação de alvará, enfim. Mas o que eu quero comentar é da ausência do alarme.
Como é que funciona? Se você dispara a água para apagar o fogo, mas você não pode simplesmente fazer isso sem aviso. Se você tem um foco de incêndio num local como esse, é necessário que as pessoas sejam avisadas. E elas são avisadas através de um alarme. E quando a gente fala de alarme contra incêndio, também tem uma física aí para a gente comentar. Me acompanhe na tela. Existe, como eu falei, comportamentos diferentes dos materiais quando sob a ação do fogo, que provoque variações de temperatura. Estou mostrando aí para vocês mais imagens de um outro vídeo, agora mostrando uma experiência com uma lâmina chamada bimetálica, ou seja, uma lâmpada constituída por 2 metais. Aí, Delfrânio, eu só estou conseguindo ver um metal. O que acontece é que nós temos aqui uma fita, e essa fita é composta por 2 metais. Um deles está aparecendo para a gente aqui, e como os metais são grudadinhos um no outro, o outro metal fica aqui por baixo, ó, compondo uma única fita. Nessa sequência de imagens, o que é que nós temos? Você vê que a gente tem aqui uma fonte térmica e o fogo atuando com a chama próxima da lâmina bimetálica. E eu queria que você observasse, não são desenhos, são fotografias, imagens tiradas de uma filmagem, uma demonstração feita por uma professora de física norte-americana. E olha o que é que nós temos. No começo, a gente tem a lâmina completamente plana. E depois de algum tempo de aquecimento, se você prestar atenção, aparece uma curvatura nessa lâmina. Esse é um comportamento comum quando você tem uma lâmina feita por 2 metais diferentes. Gostaria de comentar sobre isso e de explicar como é que isso pode servir para prevenir tragédias em incêndios em ambientes públicos. Você está observando aí as ilustrações? Nós temos exatamente aqui, ó, a colocação de uma lâmina bimetálica. O detalhe é que ela aparece num circuito elétrico. O circuito elétrico a gente está representando aqui por um desenho para parecer mais divertido, para o assunto ficar mais leve, onde nós temos uma bateria que representaria a fonte de energia, tá? Vou representar como costumeiramente se você vê na sala de aula. O traço maior representa o polo positivo e o traço menor o polo negativo. E o objeto que se deseja acionar com esse circuito é exatamente um alarme. O detalhe é que para isso acontecer, o circuito precisa aparecer fechado, como acontece nessa segunda figura. Agora, observe o que acontece. Para que o circuito fosse fechado, a lâmina bimetálica precisou curvar-se. E ela se curva sob a ação do calor. Nós estamos mostrando aqui a chama funcionando como a fonte de calor, a fonte térmica. Agora, observe a próxima ilustração. O que acontece com uma lâmina bimetálica para que ela sofra esse tipo de deformação? Como eu disse antes, materiais diferentes se comportam sob a ação do calor e, consequentemente, de variação de temperatura de maneiras diferentes. Agora eu não quero falar da variação de temperatura em si. Eu não quero me referir ao calor específico e nem à capacidade térmica, mas a uma outra qualidade que os materiais têm, uma outra propriedade, uma outra grandeza física associada. E dessa vez, para falar da consequência do aumento do grau de agitação das moléculas. O que acontece? Imagine que você tenha um conjunto de pessoas sentadas, tá, numa filinha, todo mundo organizadinho, um banco bem comprido, um ao lado do outro. Todo mundo muito quietinho, numa postura assim, muito passiva. Dá para caber muitas pessoas num banco assim. Agora imagine que por algum motivo essas pessoas estivessem, sei lá, de repente acompanhando um show e estivessem muito animadas e muito agitadas e elas balançassem os braços. Na hora que você se movimenta, você precisa de espaço ao seu redor. E se todas as pessoas tiverem esse mesmo grau de agitação, elas vão se afastando no banco. E você vai ter um aumento no comprimento da fila. Do que eu estou falando? Da dilatação. Eu estou falando de uma lâmina bimetálica, constituída por 2 metais. Metais são materiais bons condutores de calor. E metais apresentam, como ninguém, essa propriedade de dilatar-se quando sofrem uma variação na sua temperatura. Como o objetivo da aula da gente é falar sobre fogo, então está sempre lembrando a elevação de temperatura, eu não vou ficar repetindo que a dilatação pode acontecer tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Tá? Eu vou ficar sempre concentrado hoje
tá? Por conta do nosso tema, vou ficar concentrado nos aumentos de temperatura. Então, quando você lança uma fonte térmica próxima a um material metálico, isso aumenta o grau de agitação das moléculas, provoca o afastamento das moléculas, o que provoca o aumento de tamanho do objeto. Mas, como nós já dissemos, materiais diferentes se comportam de maneiras diferentes. E a gente representa esse comportamento da dilatação dos materiais através de uma grandeza, um coeficiente chamado coeficiente de dilatação. No caso das lâminas, nós falamos em coeficiente de dilatação linear. Me acompanhe na tela. Nós podemos representar a variação do comprimento da lâmina a partir do comprimento inicial dela, da variação de temperatura que ela vai sofrer e do material de que ela é feita. É o chamado coeficiente de dilatação linear. O que acontece? Se nós temos uma lâmina bimetálica, portanto a utilização de dois materiais diferentes, na hora em que essa lâmina sofre um aquecimento, nós vamos ter uma lâmina dilatando mais do que a outra. Pela curvatura da lâmina e por um pouquinho de geometria, a gente sabe que a lâmina que aparece por fora da curva é aquela que apresenta maior comprimento final. Enquanto que a lâmina que aparece por dentro da curva é aquela que apresenta menor comprimento final. Então, a partir da nossa ilustração, é possível dizer que esse metal na parte superior da lâmina, que eu representei aqui por uma linha laranja, ele tem um maior coeficiente de dilatação do que o material que aparece embaixo da lâmina, que eu representei aqui com uma linha amarela. Então, quando acontece o aquecimento dessa lâmina bimetálica, o crescimento desigual provoca essa curvatura. O material que tem o maior coeficiente de dilatação vai ter um maior crescimento, e isso provoca a curvatura da lâmina, servindo bem ao propósito de fechar o circuito, qualquer que seja ele, inclusive um circuito que dispare um alarme contra incêndio. Uma coisa que vale a pena a gente comentar aqui também é que quando se fala de uma lâmina desse tipo fechando um circuito, é bom lembrar de uma coisa chamada efeito Joule. Todo mundo que já estudou um pouquinho de eletricidade, que tem um mínimo de intimidade com circuitos, sabe que quando uma corrente elétrica atravessa um fio, um material condutor qualquer, você tem parte da energia elétrica sendo transformada em calor, o calor que é liberado para o ambiente. Esse aquecimento, essa transformação de parte da energia elétrica em energia térmica é o que se chama de efeito Joule. Então gostaria que você pensasse comigo que na hora que você utiliza um circuito como esse, que uma fonte térmica externa, no caso de um alarme contra incêndio, seria um foco de incêndio no local, provoca a dilatação desigual dos metais que constituem a lâmina bimetálica. É a curvatura dela, faz o fechamento do circuito. Fechar o circuito elétrico significa provocar uma corrente circulando por ele. E a corrente elétrica provoca o efeito Joule. O que significa dizer que isso também provoca o aquecimento da lâmina. Por que estou fazendo esse comentário? Porque nós podemos utilizar a lâmina bimetálica de uma maneira contrária ao que se faz no alarme contra incêndio. Se eu preciso da curvatura da lâmina para fechar o circuito, de repente eu posso ter a curvatura da lâmina para abrir o circuito. E Delfrânio, onde é que isso costuma acontecer? Isso acontece normalmente todos os anos quando você utiliza luzinhas de Natal para enfeitar a casa, para enfeitar o ambiente, para enfeitar a fachada do apartamento, para enfeitar a árvore de Natal. Então, eu estou mostrando aí na tela para você várias imagens dessas luzinhas de Natal, mas queria que você ficasse de olho na primeira, tá? Eu vou fazer um comentário sobre ela, me acompanhe, mas não tire o olho da tela. Se a gente observa bem de perto uma dessas luzinhas de Natal, a gente vai perceber que no interior de pelo menos uma dessas lâmpadas existe um conjunto de lâmina bimetálica. O que acontece? Na hora que você liga o circuito, a corrente elétrica circulante libera calor pelo chamado efeito Joule, como nós comentamos. O detalhe é que o aquecimento da lâmina bimetálica e a sua consequente curvatura provoca a abertura do circuito. E é exatamente por isso que nós temos as sequências de lâmpadas que acendem e apagam, que acendem e apagam.
Como é que é feito esse controle? A partir do efeito Joule, a partir do uso de uma lâmina bimetálica. Lembrando que nós temos sempre um conjunto, uma fileirinha de lâmpadas que acendem juntas e apagam juntas. E é importante comentar que essas lâmpadas aparecem associadas entre si no tipo de associação que nós chamamos de associação em série. Vamos dar uma olhada de novo na imagem para eu poder deixar bem claro o que é uma associação em série. Nesse circuito que a gente representa por uma ilustração aqui embaixo, nós temos duas lâmpadas exatamente com esse tipo de associação em série, como eu comentei agora há pouquinho. Como é uma ligação em série? Tudo em eletricidade, para poder funcionar, precisa ser percorrido por uma corrente elétrica. Para que haja uma corrente elétrica, tendo em vista que tudo oferece uma certa resistência, é necessário que haja uma certa DDP. E aí, para lembrar o pessoal aí que está por dentro da matéria de física, DDP significa diferença de potencial. Em outras palavras, uma voltagem. Aquilo que se obtém nas tomadas, ou nas pilhas, ou nas baterias, como que a gente está representando aqui. O polo positivo e o polo negativo, representando uma diferença de potencial. O detalhe é que para ser percorrido por uma corrente, essas resistências precisam ter pelo menos 2 fios, exatamente para ligar uma em cada polo. Então, quando a gente pega lâmpadas diferentes, cada uma com seus 2 fios, e aí fazemos a ligação da lâmpada como está mostrado aí, ó. Você pega um fiozinho de uma lâmpada e liga no fiozinho da outra. E faz isso com quantas lâmpadas houver. Aqui eu estou dando exemplo com 2. Você tem aqui uma ligação em série. Porque na hora que a gente terminar de fazer essas ligações, o que é que a gente vai ter sobrando? Nós vamos ter sobrando uma ponta da primeira lâmpada, uma ponta de fio, que vai ser ligada ao polo positivo, assim como a gente vai ter sobrando uma ponta de fio da última lâmpada associada, que vai ser ligada ao polo negativo, como se esse conjunto inteiro representasse uma única lâmpada. O detalhe é que, como eu estou te mostrando, se numa ligação em série todas as lâmpadas aparecem ligadas como se fosse um único fio, a partir do momento em que você interrompe o funcionamento de uma das lâmpadas, ou porque ela é desligada, pode ser propositalmente, pode ser automaticamente como uma lâmpada bimetálica que nós vimos, ou se ela for retirada do bocal, ou se ela, enfim, apresentar um defeito, queimar, como a gente diz, se o fio for cortado, de qualquer forma, em uma única lâmpada, é responsável pelo apagamento de todas as outras lâmpadas da série. Então, observa o que é que se faz nesse conjuntinho das luzes de Natal. É o mesmo uso que nós temos no alarme contra incêndio da lâmina bimetálica, mas com o objetivo não de ligar o circuito, de fechar o circuito, e sim de desligá-lo, de abrir o circuito. Então você tem as lâmpadas em funcionamento, percorridas por corrente elétrica. Vem o efeito Joule, a parte da energia elétrica é liberada na forma de energia térmica, isso aquece a lâmina bimetálica. Por conta de ser bimetálica, os materiais dilatam de maneira diferente, isso curva a lâmina como nós vimos. Nesse caso, para abrir o circuito, significa dizer interromper a passagem da corrente elétrica nessa primeira lâmpada. Como o conjunto é em série, todas aquelas lâmpadas apagam. Detalhe, se as lâmpadas apagam porque o circuito abriu, a gente vai ter durante algum tempo a ausência de corrente, consequentemente a falta de efeito Joule. E aí nós vamos ter o resfriamento da lâmina. Mas quando essa lâmina for resfriada, ela volta para a posição original, fechando o circuito e começando tudo de novo. Por isso que a gente tem a repetição daqueles ciclos que ficam bonitinhos, como a gente está vendo aí nas ilustrações, lembrando para a gente uma época que acontece sempre no Natal. Ok? Agora, já que nós falamos de lâmpadas em série, falamos de árvore de Natal, falamos de enfeitar a casa, então já saímos do mundo lá fora e entramos na nossa casa, cabe aqui também um comentário sobre como os aparelhos são ligados em casa. Quando a gente fala dos aparelhos domésticos que funcionam à base de corrente elétrica, conhecidos como eletrodomésticos. Me acompanhe na tela. Os nossos aparelhos eletrodomésticos comuns, aqui a gente tem uma ilustraçãozinha representando os aparelhos elétricos mais comuns. Aí você tem aqui uma lâmpada, você tem um ventilador, nós temos aqui um chuveiro elétrico, uma geladeira e até um aquecedor, um fogão elétrico. O que eu gostaria que fosse observado nessa imagem é que nós temos, como foi dito antes,
cada um desses aparelhos tem 2 fiozinhos pelo menos, com o objetivo de serem ligados a uma fonte de DDP e, consequentemente, serem percorridos por uma corrente para o seu perfeito funcionamento. Eu gostaria de chamar a atenção que, nesse circuito mostrado, eu estou pegando aqui um dos fios de cada um dos eletrodomésticos mostrados e eles são todos ligados entre si à rede. Se você der uma olhada com atenção ao circuito, na outra perninha de fio de cada um dos aparelhos, nós vamos observar que essa ligação não foi feita em série, como nós mostramos anteriormente. O que acontece é que cada um dos aparelhos teve os seus 2 fios ligados diretamente à tomada, onde aparece o polo positivo e o polo negativo. Esse tipo de ligação é o que nós chamamos de ligação em paralelo. E aí é uma coisa muito lógica. Se nós acabamos de ver que numa ligação em série ou funcionam todos ou não funciona nenhum, isso não serve para o circuito doméstico, para que a gente tenha os aparelhos funcionando normalmente em casa. Porque às vezes eu quero ligar a TV, mas não preciso do ventilador. Às vezes eu vou colocar o liquidificador para funcionar, mas não vou usar o ferro de passar. A geladeira fica ligada o tempo inteiro, mas a lâmpada eu acendo de vez em quando. Então os aparelhos precisam funcionar de forma independente numa casa. Daí que esse é o tipo de ligação que nós chamamos de ligação em paralelo. Todos os circuitos correm em paralelo um ao outro, de tal maneira que eles são independentes. Vou chamar a atenção de novo na figura para você ver que eu posso desligar um dos aparelhos sem influenciar o funcionamento dos outros. Olho na tela. Propositalmente, a gente marcou aqui uma lâmpada, logo o primeiro objeto do circuito, com a chave aberta. Ó. Essa lâmpada não está acesa, ela não está sendo percorrida por corrente. Pudera, uma das suas perninhas de fio não está ligada em lugar nenhum. Ainda assim, nós temos o funcionamento perfeito de todos os outros aparelhos. Os circuitos são independentes. E cabe aqui lembrar uma coisa. Às vezes as pessoas confundem imaginando assim. Mas se eu tenho então 2 lâmpadas ligadas numa casa e elas são ligadas em paralelo, são circuitos independentes. Então eu tenho corrente elétrica passando numa lâmpada, corrente elétrica passando na outra. Então eu tenho muita corrente elétrica que fica dividida entre as lâmpadas. Na hora que eu desligar uma delas, toda essa corrente elétrica gigantesca vai passar agora só na lâmpada que ficou acesa. Então ela vai brilhar mais. Se for um ventilador, ele vai funcionar mais rápido. Se for um liquidificador, quebra até pedra. As pessoas às vezes se confundem imaginando que numa associação em paralelo, se você desliga um dos aparelhos, isso vai influenciar o funcionamento dos outros. O que eu estou comentando com você? Numa ligação em série, ou funciona todo mundo ou não funciona ninguém. Se um dos aparelhos for desligado, tudo vai ser desligado. Mas numa casa, para ter um funcionamento prático, os circuitos precisam ser independentes. Um aparelho precisa funcionar normalmente, independente dos outros estarem ligados ou não. Daí então que nós temos uma ligação em paralelo. Então o que acontece é que cada aparelho requer uma certa quantidade de corrente para funcionar. Logo, quanto mais aparelhos ligados na casa em paralelo, mais corrente você puxa da rede, como se diz. Daí também que quanto mais coisas você põe para funcionar numa casa, maior a sua conta de energia elétrica no final do mês. Porque você tem mais aparelhos funcionando em paralelo, o que significam correntes independentes. Mais aparelhos, mais corrente, mais energia, tá? Uma coisa que vale a pena dizer também aí é que, às vezes, em determinados ambientes, você tem, sei lá, um quarto muito pequeno, e aí é o seu quarto, e aí você quer ligar ali o carregador do seu notebook, o carregador do seu telefone, do seu celular, e a TV, e o som, e o ventilador, com uma única tomada presente no ambiente. Então é muito comum utilizar, estou mostrando para vocês aí também na imagem, o que a gente chama de T, conector T ou conector Benjamin. Em alguns locais tem um nome diferente. Então, esses conectores que têm a magia de transformar uma tomada em 3, né? E aí então permitiria que você ligasse 3 aparelhos ao invés de um na mesma tomada. Agora, quero manter você atento no raciocínio que a gente fez agora há pouco. Os aparelhos são ligados em paralelo. Cada aparelho tem uma corrente independente quando está funcionando. 3 aparelhos significam 3 correntes passando pela mesma tomada ao invés de uma.
E nós dissemos agora há pouco que a corrente elétrica tem intrínseco ao seu funcionamento o efeito chamado Joule da liberação do calor. Então, convenhamos, se você tem uma tomada e liga um aparelho, você vai ter uma geração de uma certa quantidade de calor ali. Se você utiliza um conector Benjamin, um conector T, e aí na mesma tomada você liga 3 aparelhos, significa dizer que você vai ter 3 correntes, o que significa dizer que aumenta o efeito Joule, o que significa dizer que aumenta a liberação de calor. E aí você não pode esquecer que os materiais que a gente utiliza, dá para ver perfeitamente aí na foto, mas todo mundo conhece, para serem isolantes elétricos, não podem ser de metal. Então eles são de borracha, eles são de plástico, o que significa dizer que são facilmente suscetíveis ao calor e a variações de temperatura. O que significa dizer que você pode se colocar em risco quando você faz coisas desse tipo. E aí eu sei que deve ter gente uma hora dessa que está vendo essas imagens e está achando isso engraçado. Mas não é absolutamente engraçado. E é por muita gente achar engraçado que se coloca em risco. Você vê que isso aí são fotografias, não são desenhos. São fotografias de pessoas exagerando no uso dos conectores T, dos conectores Benjamin. Então, vou sair aqui da tela um pouquinho para você poder ver as imagens com atenção e guardar isso na tua memória. Observe essas fotografias. Que loucura de fios, plugs, tomadas e conectores. Vou chamar a atenção só para essa primeira aqui, que está a mais discreta de todas, e ainda assim, olha o exagero. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, pelo menos 5 conectores a gente consegue perceber ligados. E o que é que acontece? Como a gente comentou, se você tem muitos aparelhos ligados em paralelo, você vai ter muita corrente circulando na rede. E muita corrente, não esqueça, é sinônimo de aquecimento, efeito Joule. E esse aquecimento pode provocar incêndios. Agora, isso não acontece apenas nas tomadas. Existe um outro aparelho que requer um certo cuidado na sua utilização e que é engraçado como ao longo do tempo, em palestras, em apresentações, nas aulas presenciais ou online, ou por comunicação no site, comentários no blog, enfim, eu tenho visto que várias pessoas no país têm o mesmo comportamento com um eletrodoméstico que é comum que todos tenhamos, uma geladeira. Estou mostrando aí para vocês uma fotografia, foi enviada para mim por uma aluna lá de Sobral, a Bruna Viana. Queria agradecer a ela e não sei se ela não vai ficar com vergonha porque eu mostrei a fotografia aqui, mas eu disse para ela que eu ia usar. Bruna, tá aí no ar. O que acontece? Você tem uma geladeira. Uma geladeira é uma chamada máquina frigorífica. Qual a função dela? Manter o ambiente interior frio, gelado, para a conservação dos alimentos, para um conforto térmico de uma bebida, enfim. Agora, o que eu gostaria que você pensasse? O ambiente ao redor da geladeira, é o ambiente da atmosfera, é a temperatura normal, como se diz. É sempre mais quente do que dentro da geladeira. O que é que tem de mais nisso? Em física, a gente sabe que o calor flui normalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. É o fluxo espontâneo de calor. Para a gente utilizar a linguagem que a gente estava falando desde o começo do programa. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, se você tem um corpo a uma maior temperatura e um corpo a uma menor temperatura, você tem um maior grau de agitação e um menor grau de agitação. Na hora em que você tem o contato térmico entre esse conjunto de moléculas, o que é mais agitado perde energia desse movimento para o que é menos agitado. Entenda-se, você baixa a temperatura do corpo mais quente, sobe a temperatura do corpo mais frio. Então é necessário que haja essa diferença de temperatura para que haja troca de energia, o fluxo de calor. Mas como eu disse, que acontece espontaneamente da maior temperatura para a menor temperatura. Agora vamos pensar então o quanto uma geladeira precisa funcionar, já que ela precisa ficar retirando o tempo inteiro o calor de dentro de si e jogando esse calor para fora. Então a geladeira funciona contra o fluxo normal de calor. E é por isso que gasta-se uma quantidade razoável com a conta de energia elétrica mensal para manter a geladeira funcionando. Atrás da geladeira, vou pedir para você ficar atento aqui na fotografia agora, olho na tela. Atrás da geladeira nós temos o motor. O motor que você sempre escuta quando ele começa e quando ele para de desligar. Esse motor que tem a função de receber a energia elétrica que vem da rede. Daí aqui na fotografia a gente tem um fiozinho, ó, que traz a corrente elétrica e a energia elétrica para ele funcionar.
a função de jogar o calor para fora da geladeira, transformando então essa energia elétrica em trabalho útil. Agora, o que é que eu gostaria que vocês reparassem? Independente das marcas e modelos, as geladeiras apresentam, e aí o objetivo da fotografia é exatamente mostrar isso, na parte de trás da geladeira nós temos essa tela de metal. É uma tela que acompanha o máximo possível a extensão da geladeira e que tem uma gradezinha aqui, ó. Detalhe, atrás da geladeira é sempre quentinho, porque é exatamente essa tela que funciona como radiador da geladeira. É por onde o calor é liberado. Se você lê o manual de instruções da sua geladeira, mais uma vez, não importa a marca, não importa o modelo, uma das instruções que se dá é quanto ao local onde a geladeira vai ser colocada. E o espaço que se deve dar das laterais, na parte de cima e atrás da geladeira, para que ela não fique colada na parede. Existe uma distância mínima, exatamente para quê? Quando a geladeira, o motor da geladeira retira o calor do ambiente interno, joga esse calor para fora. Por onde? Não pode ser pela porta da geladeira e nem pelas laterais, porque isso diminuiria a eficiência e seria um desconforto térmico você pegar a tampa da geladeira e ela está aquecida. Então esse calor é jogado para fora exatamente por trás da geladeira, por essa tela que a gente vê aí. O detalhe é que as pessoas olham para essa tela e pensam, é um varal perfeito, porque além de varal, é aquecedor. Já vem com a tela para eu pendurar a minha blusa molhada e, além de tudo, ainda é quentinho, o que vai ajudar a secar. E aí eu não vou nem mentir para vocês, que eu mesmo já fiz coisas desse tipo. Na época de inverno, no aperreio de estudo e de trabalho, você chega em casa tarde, lava a roupa, porque precisa lavar, mas ela tem que estar seca no outro dia. Passa a noite toda chovendo e a madrugada, não dá para secar. E aí você tem a brilhante ideia de pendurar o negócio na traseira da geladeira. Mas o que acontece? O que a gente está fazendo com isso, tá? E aqui a gente tem uma foto discreta, só tem uma blusa pendurada aí. Eu já vi coisas piores, de pendurar a toalha, de pendurar a blusa e de cobrir completamente o radiador da geladeira. O que vai acontecer? Quando esse calor é liberado pela tela de metal, o ar atrás da geladeira fica aquecido. O ar quente tem a tendência a subir, dada a sua dilatação, consequentemente a sua menor densidade. Se você cobre esse radiador com panos, o pano impede esse calor de ir embora. Então você está superaquecendo a parte de trás da geladeira. Então vamos pensar. No mínimo, isso vai forçar mais o motor da geladeira. Por quê? Se a função dela é tirar o calor lá de dentro e jogar para fora, então esse fluxo de calor depende da diferença de temperatura entre o ambiente interno e o ambiente externo. Se você dá a entender para a geladeira, porque não deixou o calor ir embora, que está muito quente lá fora, isso força mais o motor, exige mais potência e exige mais energia, o que vai aumentar o consumo de energia elétrica, consequentemente, o que você vai gastar no final do mês. E também tem outra coisa que precisa ser dito. Esse calor precisa ir embora. Se o calor é feito, se esse tipo de prática acontece com regularidade, você está superaquecendo o aparelho. Isso diminui o tempo de vida útil, aumenta a possibilidade de aparecer problemas, etc. E se a gente levar para o extremo, tá? Numa situação como essa, você ainda se coloca em risco numa coisa. A parte de trás do motor, como a gente mostrou, você tem a fiação elétrica, então você tem energia elétrica e energia térmica. Se além disso você coloca pano, tecido, você está criando uma situação de risco de incêndio dentro de casa. E detalhe, às vezes esse tipo de coisa é feita e a pessoa está dormindo durante a noite, às vezes não tem tempo para reagir, ou pode ser feito durante o dia quando ela sai de casa. Se a coisa acontece em casa, você não tem nem como ficar sabendo. Então é uma prática que a gente precisa tomar cuidado. E aí eu quero chamar a atenção para esse detalhe que eu comentei do ar aquecido atrás da geladeira que tem a tendência a subir. Isso leva a gente a ter cuidado para evitar situações de incêndio num outro eletrodoméstico, num outro aparelho comum de casa, que são os fogões. Olho na tela. Eu retirei essas imagens de um manual de instruções de fogão, ok? Então não foram retiradas de um livro de física. Mas o que a gente tem comentado aqui é exatamente um dos métodos, uma das maneiras, um dos processos de propagação do calor. Eu comentei com vocês sobre o ar que dilata e que sobe. Eu estou falando da densidade. Eu disse que pode acontecer variação de volume,
de acordo com a temperatura do material. Então o que é que acontece? Quando você aumenta a temperatura do ar, isso provoca um aumento no seu volume. O aumento de volume provoca a redução na densidade. E os materiais que são menos densos tendem a ir para cima, como o ar quente, que é liberado tanto atrás da geladeira quanto atrás do fogão. E é exatamente por isso a recomendação que você tem em todos os manuais de usuário de fogões. Nunca passe a mangueira plástica de PVC pela região indicada na figura. E que região é essa? Exatamente na parte superior da tela de trás do fogão, que é onde o calor do forno, das bocas de fogão, ele é liberado. Então, o que acontece? O ideal é que você consiga colocar a mangueira de gás e o botijão de gás no espaço ao lado do fogão. Que se isso não for possível, às vezes você mora num local que não dá espaço suficiente ou que não tem arrumação adequada, então a mangueira pode até passar por trás do fogão, entretanto longe da saída de ar quente. Porque então, mais uma vez, o material da mangueira é de PVC. Se ele fica submetido a aquecimento constante e intenso, isso pode provocar, e provoca certamente, o derretimento do material e, consequentemente, um vazamento de gás. E aí você vai ter o gás se espalhando pelo ambiente. Em caso de chama, isso é uma situação de risco, é uma situação de incêndio. Então, mais uma situação que a gente precisa tomar cuidado e de uma coisa que é de uso diário. E por falar em fogão, por falar em forno, por falar em uso diário e cuidados no lar, um outro aparelho que é extremamente comum da pressa da vida moderna, muita gente às vezes até prefere mais ter um micro-ondas do que ter um fogão. Muita gente morando sozinho, enfim, por uma questão de praticidade, a história dos fast food, a compra de comida congelada, enfim. O uso do micro-ondas, dos fornos de micro-ondas, ele é muito difundido hoje no mundo inteiro. Mais uma vez eu trouxe aí uma sequência de imagens, vou sumir da tela para você não tirar o olho da imagem. Isso é um filme mostrando o que acontece quando se coloca uma folha de papel alumínio dentro do micro-ondas. Aqui a gente tem o micro-ondas aberto, o prato do micro-ondas aqui, o micro-ondas fechado e aqui aquela telinha perfurada que tem na tela do micro-ondas, na porta do micro-ondas, e depois o micro-ondas em funcionamento. E isso que você está vendo aqui, ó, é fogo. O que acontece? Existem as recomendações nos manuais de instrução dos micro-ondas que nunca se deve colocar objetos de metal dentro do forno de micro-ondas. Vamos raciocinar. As micro-ondas são ondas de luz, luz invisível. Se você põe o micro-ondas para funcionar e olha para dentro dele por aquela telinha, você não vai conseguir ver as micro-ondas, tá? Mas é onda eletromagnética. O detalhe é que as ondas eletromagnéticas podem ser refletidas por superfícies polidas, como superfícies de metal, como o papel alumínio que a gente viu ali. E se você tem a reflexão intensa e desordenada das micro-ondas dentro do espaço do forno de micro-ondas, isso pode causar um superaquecimento, isso pode causar fagulhas. E se você tem, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que é um saquinho de pipocas, daqueles que se compra de pipoca fazendo micro-ondas, é o saquinho de papel, então é passível de pegar fogo, e você deixa, sei lá, por esquecimento, ou enfim, por desconhecimento, uma colher, um garfo, um talher de metal dentro do forno de micro-ondas. As micro-ondas, atuando sobre o metal, induzem corrente elétrica ali. Essa corrente elétrica pode gerar aquecimento pelo efeito Joule e fagulhas no ar. Esses dois efeitos combinados, eles provocam o aquecimento e a consequente queima do papel, no exemplo que eu estou dando, do saquinho das pipocas de micro-ondas. Mas isso pode acontecer em várias outras situações. Então também é uma coisa comum, né, do uso cotidiano, um aparelho eletrodoméstico comum. Às vezes a gente faz isso inadvertidamente. Eu tive um exemplo desse recente em casa. Meu garoto João, de 11 anos, acostumado a usar o micro-ondas, mas inadvertidamente um dia esqueceu um talher dentro do micro-ondas. E aí escutou um papoco e viu uma fagulha. E ele ficou apavorado. Sorte que ele teve a reação rápida de abrir o micro-ondas. Mas é sempre uma situação de risco. Então é uma coisa que a gente precisa sempre tomar muito cuidado, porque pode, como eu mostrei aí, ocasionar inclusive risco de incêndio.
E já que eu estou falando de micro-ondas, e o nosso objetivo hoje é impedir que você sofra queimaduras, né? Inclusive, durante a semana aí, quando eu fiz a chamada do programa, uma das chamadas foi exatamente isso, né? Em caso de incêndio, quebre o vidro, aquela chamada clássica para a mangueira de incêndio, para o extintor, e eu brincava dizendo, aliás, faça melhor, né? Assista ao plantão da Física Marginal e evite que o incêndio aconteça. Então é exatamente disso que a gente quer tratar. E eu queria chamar a atenção também para uma situação do uso do micro-ondas. Olho na tela. Te falei que as micro-ondas são ondas eletromagnéticas. Então vou tentar mostrar para você aqui o que seria um desenho de como seria uma onda eletromagnética. Chama eletromagnética, porque você tem um campo elétrico e também um campo magnético, oscilando juntos. E isso é o que a gente chama de onda eletromagnética. O detalhe é que essas ondas têm uma frequência de oscilação muito grande. A gente vê aqui o número que aparece na tela. 1.000, milhão, bilhão, 2 bilhões e meio de oscilações a cada segundo. Então, quando essas oscilações das ondas eletromagnéticas de micro-ondas dentro do forno atingem as moléculas de água que estão sempre presentes nos alimentos, isso provoca uma agitação intensa dessas moléculas. E aí eu queria que você me escutasse, mas não tirasse o olho da tela. No programa anterior, no 4º programa da série, a gente falou sobre água e falávamos sobre a estrutura da água. Sempre vamos comentar sobre água, porque a água é importante. Você tem o famoso H2O, H2, 2 átomos de hidrogênio, O, um átomo de oxigênio. Nós falávamos que você tem pelo menos um par de elétron não ligante aqui. Isso faz com que você tenha uma terminação mais positiva na molécula e uma terminação mais negativa na molécula, gerando o que se chama de dipolo magnético. O que acontece? O que é um dipolo? São 2 polos. Então nós temos ali um polo positivo e um polo negativo. Você acaba tendo a molécula de água podendo funcionar como uma alavanca. Se ela fica sujeita à ação de campos elétrico e magnético, você pode fazer com que ela oscile, com que ela balance, como uma alavanca, quando é premida por uma força. Como eu faço, por exemplo, com o meu braço. Os nossos braços são alavancas e você o tempo inteiro provoca o movimento deles. Então a gente tem aqui uma tensão, um torque, um momento de força. É exatamente o que acontece na molécula de água no micro-ondas. Então é a agitação dessas moléculas de água por conta do dipolo, né, elétrico e magnético e da ação das ondas de micro-ondas que faz com que haja um aumento no grau de agitação das moléculas de água presente nos alimentos. E é isso que provoca o aquecimento dos alimentos. É isso também que pode explicar, não vou falar de coisas que você consiga lembrar ou consiga testar em casa. Quando você coloca um prato vazio dentro do micro-ondas, você não vai conseguir o aquecimento desse prato. Mas se você coloca esse prato com comida dentro, o prato sai quente. Mas o prato não é aquecido pelas micro-ondas, porque o prato é sólido e você não encontra moléculas de água ali que possam, né, sofrer a ação dessas agitações das ondas eletromagnéticas. Mas a comida que tem as suas moléculas de água, com aumentado o grau de agitação pela ação das micro-ondas, a comida se aquece e ela está em contato com o prato. Então ela aquece o prato por condução. O prato sozinho não sofreria aquecimento das micro-ondas. Agora, sobre o aquecimento do alimento dentro do micro-ondas, e para comparar com um forno comum, eu queria que você olhasse mais uma vez para a tela. Não tira o olho desses gráficos que aparecem aqui, para a gente entender uma situação importante. Aqui eu tenho essa esfera representando uma massa de alimento colocada dentro de um forno, tá? Agora, de um forno comum. Nós temos a temperatura das bordas, da superfície dessa massa de alimento e a temperatura no interior desse alimento. Observe o gráfico. Você tem a parte de dentro mais fria e a parte de fora mais quente. E aí vamos comentar sobre isso. Num forno comum, você utiliza a chama para aquecer o ar que está dentro do forno. Quem faz bolo, quem faz pizza, quem costuma utilizar o forno comum, sabe que você precisa pré-aquecer o forno. Então você acende a chama sem colocar nada ali dentro, deixa ligado por um tempo. Depois que o forno está pré-aquecido, quando você abre a tampa do forno, sai aquele ar quente, aquele bafo quente, que às vezes até é incômodo.
E aí então você coloca a comida lá. É esse ar aquecido continuamente pela chama que está embaixo que vai aquecer e cozer a comida. Agora pense comigo, se é o ar quente não entra em contato com o interior da comida, ele só entra em contato com a parte de fora. Daí que se você tira o alimento antes do tempo adequado, ele está tostado por fora e cru por dentro, ou no mínimo frio. Agora vamos pensar como é que é essa experiência no forno de micro-ondas. Você nunca abre o forno de micro-ondas e tem aquela mesma sensação térmica desagradável de vir o ar quente dentro do forno do micro-ondas. Mas a comida está sempre aquecida. Agora, o formato de aquecimento, o processo físico é diferente. Olhe na tela. Se nós observarmos um gráfico semelhante ao anterior, agora mostrando como é que é o aquecimento por conta das micro-ondas, observe, nós temos aqui a temperatura das bordas do alimento e aqui a temperatura da parte interna do alimento. O pico de temperatura acontece de dentro para fora. O centro da comida é quente. Exatamente por quê? Porque as micro-ondas, as ondas eletromagnéticas, provocam o aquecimento não do ar, mas das moléculas de água que contém o alimento. Então ele é aquecido de dentro para fora. E aí eu estou falando disso porque a ideia é alertar você para situações de perigo com fogo e com temperaturas altas dentro de casa. Existem casos relatados de pessoas que, ao aquecer água no micro-ondas ou, de repente, uma bebida quente, pode ser preparando um café, preparando um chocolate quente, a pessoa coloca a xícara com o líquido dentro do forno de micro-ondas, programa o tempo que está acostumada e tem o aquecimento. Quando o forno de micro-ondas apita, a pessoa abre a tampa, inadvertidamente, pega a xícara, quando tira do micro-ondas e vai de repente mexer, se for o chocolate quente, o café, adicionar um açúcar, aquilo estoura, explode e causa queimadura nas pessoas. Agora eu queria que você raciocinasse comigo, dá pra gente entender e entendendo a gente se previne desses perigos. Estou mostrando para você uma fotografia aí na tela, onde a gente tem a demonstração, e isso também está recomendado nos manuais de instrução dos fornos de micro-ondas, que se for necessário aquecer apenas um líquido, como a água, por exemplo, no forno de micro-ondas, sem uma alimentação sólida, é importante que se coloque uma colher, um talher que não seja de metal, de madeira, de plástico, aquelas espátulazinhas que são utilizadas para mexer coisas, para passar creme, contanto que não seja de metal, que fique dentro do líquido, para evitar esse tipo de acidente. Vamos pensar. Na hora que as micro-ondas atuam, elas aumentam o grau de agitação das moléculas de água presente principalmente nos líquidos. E esse aquecimento acontece de dentro para fora. A gente está acostumado, quando faz o aquecimento para fervura de água ou de leite, enfim, na chama do fogão, que a gente consegue ficar vendo, você vê o líquido borbulhar. Borbulhar significa dizer liberar bolhas de ar. O ar é menos denso do que o líquido e tende a se liberar para o ambiente, para a atmosfera. O que acontece é que pelo fato do líquido ficar quietinho ali dentro do forno de micro-ondas, centralizado no prato, apenas girando e recebendo as micro-ondas, pode acontecer, por situações que não tem como a gente prever, mas de pressão, de temperatura, de densidade, enfim, pelo acaso, baseado nas leis da física, que essas bolhas não se formem. Então que parte do ar não seja liberado do interior e da parte de baixo do líquido. Então aquilo fica preso lá. Você não sabe, você não estava olhando. O micro-ondas é prático nesse aspecto. Ele apita e quer dizer que está pronto. Aí você vem e abre. E na hora que você agita o recipiente, aí então aquela porção de ar que estava presa ali dentro e quente, ela sobe e aí é uma erupção, tá? E aí isso provoca o jorro de líquido quente, o que pode provocar queimaduras, em alguns casos inclusive graves. Aí você diz, então por que eu devo colocar esse objeto dentro do recipiente? Para dividir o calor. E aí vamos pensar, o uso do micro-ondas mais uma vez. Você está acostumado de repente a fazer chocolate quente para você todo dia. No mesmo horário, a mesma xícara, a mesma quantidade de leite, o mesmo tempo de funcionamento do micro-ondas. É o tempo de funcionamento dele que determina a quantidade de calor que ele vai liberar. Então toda vida você bota 1 minuto e fica bom para você.
Um dia você recebe uma visita e oferece para a pessoa a mesma coisa que você vai tomar. Então pega 2 xicrinhas iguais, bota a mesma quantidade de leite nas duas, bota a mesma quantidade de chocolate quente e inadvertidamente na conversa você liga o mesmo tempo de sempre. Se você todo dia põe 1 minuto, você nesse dia também vai colocar 1 minuto, mas com 2 xícaras dentro do micro-ondas. Então vamos pensar. O tempo de funcionamento do micro-ondas determina a quantidade de calorias que ele libera. Se você vai ter nesse dia 2 vezes mais quantidade de leite, de material para ser aquecido, você vai precisar de 2 vezes mais calor. Ou então você não vai conseguir a mesma temperatura final. Então o tempo de funcionamento, ele é que determina a quantidade de calor liberada. Daí o que acontece? O calor é dividido por tudo que tiver dentro do micro-ondas. A partir do momento que você coloca um outro material, como eu disse antes, as micro-ondas aumentam o grau de agitação das moléculas de água, isso aumenta a temperatura do líquido e em contato com esse objeto que você deixou dentro, que não pode ser de metal, ele acaba tirando parte desse calor da água, evitando um aquecimento tão intenso e diminuindo a chance de acontecer esse tipo de erupção. Ok? Então, esse foi o nosso plantão da Física Marginal de hoje, especialmente falando sobre temperatura, sobre calor e sobre fogo, para que a gente evite tanto acidentes em proporções gigantescas, como que infelizmente nós vimos acontecer no nosso país, a tragédia de Santa Maria, que não volte a se repetir, que todos tenhamos consciência do bom uso, principalmente em locais públicos, dos equipamentos, dos aparelhos e das ações de prevenção para acidentes, e que essa coisa comece dentro da nossa casa. Já diz o ditado que a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. E pensando nisso, é que eu venho aqui todas as semanas trazer para vocês um pouquinho desse conhecimento da física marginal do mundo. Porque eu tenho certeza que você sabe física, só não sabe que sabe.